Eu me chamo Lucas Rodrigues, atualmente congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e venho aqui, através do canal da irmã, passar para vocês duas experiências que Deus ele me deu pela misericórdia deles. Eu quero deixar antes uma palavra para meditação que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 8, que diz: Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncio outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Meus irmãos, eu me lembro que eu estava na igreja, cantava, pregava nas igrejas, ia para todo lado fazendo a obra de Deus. E um dia, no domingo, eu cheguei da igreja, irmãos, cansado, com sono. Eu me lembro que deitei na cama e coloquei a Bíblia do meu lado. Eu tinha o hábito de colocar a Bíblia do lado da cama. E ali fechei o olho. E sempre a minha esposa falava para mim: você não lê a Bíblia, você não consegue, você não ora. Como você consegue pregar nas igrejas? E ali, meus irmãos, eu ficava bravo com ela. E tudo bem. Deitei, coloquei a Bíblia no lado e fechei o olho. Irmãos, eu não sei qual hora que foi, mas eu me lembro que eu senti que como que meu corpo havia baixado da cama. E eu me vi num lugar que uma estrada muito quente a estrada. E eu caminhando, e eu olhei para os meus braços, eu estava todo acorrentado. Os braços, as pernas estavam acorrentadas. E quando eu olhei para trás de mim, tinha um demônio, ele devia ter aí uns 2 metros de altura. E ele estava segurando a corrente na mão dele. Eu falei para ele assim: me solta, você não tem autoridade para me prender, para me segurar. Aí ele falou para mim assim: eu tenho, você é meu. Aí eu falei: não, eu sou um crente salvo. Ele falou: não, você não ora, você não lê a Bíblia. Aí eu me lembro, meus irmãos, que eu virei o rosto para outro lado e tinha um demônio com a capa preta e uma foice aguda na mão dele. Aí eu continuei caminhando. Meus irmãos, e quando eu olhei para a mão daquele demônio que estava segurando a corrente, ele tinha as unhas, as garras dele era muito grande, como lâmina. Os irmãos que já assistiram aqueles filmes de terror, Fred Krueger, sabem o que eu estou falando. Aquilo ali, meus irmãos, aquilo representa um demônio lá no inferno. E eu me lembro, meus irmãos, que eu fiz uma força muito grande e voltei para o meu corpo. Voltei para o meu corpo na minha cama, do lado da minha esposa. Olhei para os meus filhos que estavam dormindo no outro lado. Meus irmãos, e quando eu fechei o olho, voltei para o mesmo lugar. E ali ele falou para mim: olha, não adianta você tentar fugir. Você não vai mais sair daqui. E ali ele me entregou na mão de outros demônios. E ali, os demônios pequenos, devia ter aí 1,5 metro de altura, por aí. Eles me empurravam com tanta força que eu voava pela força que eles me empurravam. Eles tocavam e eu voava no chão. E eles falaram para mim: olha, eu vou levar você para sua casa. Você vai para o poço do abismo. Meus irmãos, e eles me empurrando e abriu aquela porta, eu entrei aquela como uma porta de uma cela, eu entrei. E lá dentro, eu vi um obreiro que congregava conosco. E ali eu falei: irmão, o que você está fazendo aqui, irmão? Sai daqui. Ele não me via, mas eu via ele e ele estava de terno, paletó, gravata. E eu me lembro, meus irmãos, que quanto mais eu olhava para ele, eu me lembro que eu olhava para ele e ele estava todo roxo. A pele dele estava em decomposição. Ele tinha grade, tinha cela. Me lembro, meus irmãos, que me tiraram daquela cela e falou: vem com a gente. E aqueles demônios na frente e eu atrás. Fiz outra força, meus irmãos, para voltar para o meu corpo e voltei. E
Quando eu fazia a força para chamar minha esposa, eu caía no mesmo lugar. Meus irmãos, e me lembro que estava deitado já no chão e a minha esposa do outro lado e um demônio serpente voava por cima de nós com uma velocidade muito grande, meus irmãos. Aquela serpente ela era enorme. E eu me lembro, meus irmãos, que eu olhando para um lado, olhando para o outro, veio um demônio na minha direção e falou: vem comigo. Meus irmãos, e ele me xingava de vários palavrão, me amaldiçoava. E ele falou: olha para aquela mocidade. Tinha uma mocidade, devia ter uns 15 a uns 10 jovens por aí ou mais, com as pastas de louvor na mão, e estavam cantando. Meus irmãos, e eu olhei, e quando eu olhei para a face delas, a sobrancelha raspada, maquiagem, começou, meus irmãos, a cair as partes do rosto delas. Aí ele olhou para mim e falou: vem comigo. Eu olhei para o outro lado, eu vi um grupo de mulheres, uma falando mal da outra, uma falando mal da outra. E ali, meus irmãos, eu olhei para outro lado e vi uma mulher que ela tomava um tipo de... colocava algo na boca dela, não sei explicar para vocês, mas era terrível o sofrimento dessa mulher. Eu olhei para... num outro lugar, vi um casal de cristão, que é amigo meu. Esse casal vinha de encontro, como que eles fossem para vir para falar comigo, mas eles não me via, mas eu via eles. E ali eu falei: mas eu conheço esse casal. E o demônio falou para mim assim: eles estão em adultério. Meus irmãos, olhei para outro lado numa mesa de madeira. Aí eu vi uma televisão e tava passando um programa da Xuxa só para baixinhos. Tocava as músicas. E eu falei: mas a televisão aqui? E ali, meus irmãos, no meio do ar, eu não sei explicar para vocês, mas de cima veio um louvor que tem por tema Velha Cama, de Adriano Camargo. Os irmãos podem pesquisar depois no YouTube que vai estar lá essa música. E eu falei: mas esse louvor aqui, eu canto ele lá na igreja. Aí uma voz falou para mim: esses louvores que são tocados lá no mundo, parte deles é inspiração nossa. Nós inspiramos os cantores, compositores a escrever as nossas músicas e a lançarem lá no mundo. Mas as músicas são nossas. Aí, meus irmãos, eu me lembro que abri o olho, já na minha cama, e acordei. Passado 2021, essa experiência Deus me deu, em 2023, Deus, ele estava numa campanha de madrugada, ia começar uma campanha de 21 dias de oração. Aí, meus irmãos, eu me lembro que havia combinado com a minha sogra de nós irmos para o ciclo de oração. E eu me lembro que ela me chamou, eu falei: olha, eu não vou conseguir ir com a senhora, mas Deus vai preparar. Meus irmãos, e deitei de novo, era 7h30 da manhã, no sábado, deitei. Minha esposa levantou para fazer um café, fazer encomenda lá. Hoje eu resido em Paraná e a gente morava em São Paulo, e ela levantou para fazer umas encomendas. E eu me lembro que eu levantei a cabeça, olhei para um lado, para outro e coloquei a cabeça no travesseiro e fechei o olho. Quando eu me vi, já estava dentro de um ônibus, e nesse ônibus eu parei, o ônibus me deixou no lugar e desci e falei: para onde eu vou? E fiquei parado, irmãos, tentando entender para onde eu iria, como eu ia prosseguir o caminho. E uma voz falou por detrás de mim, falou: vem comigo. Eu não vi ninguém, não vi quem falava comigo, mas apenas eu segui no sentido daquela voz. Abri uma porta e entrei.
E eu me lembro que quando eu me vi num corredor muito grande, irmãos, veio um demônio na minha direção e falou para mim: Olha, sabe qual é meu nome? Eu falei: Não, o meu nome é Nada a Ver. E ali, meus irmãos, ele com a calça leg apertada, cabelo comprido, pince no olho, pince na boca, pince no nariz, cheio de pince no rosto. Quantas das vezes que nós, às vezes, falamos, irmão, mas não faz isso, não tem nada a ver, isso não é pecado. Então, irmãos, nada a ver, é um demônio. Até lá no inferno, eu falo para os irmãos que eu vi ele. E Deus é a minha testemunha disso que eu estou falando para vocês aqui. Meus irmãos, e ele veio, abriu uma porta. E quando eu vi a porta aberta, eu vi um monte de criança, um monte de criancinha. Tudo deitado, dormindo. Eu falei, mas por que as crianças estão assim, tudo dormindo? O que elas estão fazendo aqui? Aquele demônio falou para mim, olha, as crianças que são rebeldes, as crianças que não obedecem, quando elas morrem, ou até mesmo em vida, o cérebro dessas crianças é fritado numa frigideira lá no inferno. Então nós frita o cérebro das crianças que são desobedientes e rebeldes no inferno. Meus irmãos, e eu fiquei atemorizado porque eram muitas crianças. E eu me lembro que ele fechou aquela porta e chamou outro demônio e falou, agora é a sua vez. Vai e fala para ele. Meus irmãos, e aquele demônio veio na minha direção e abriu a porta, eu vi vários demônios, meus irmãos, mas muitos demônios. E ele falou para mim assim, olha, sabe qual é o meu nome? Eu falei, não, o meu nome é Avon. Eu falei, Avon? Ele, sim. E o nome da minha legião é Avon. Eu falei, mas por quê? Porque nós somos muitos. Irmãos, quantas vezes nós temos se envolvido com essas coisas, essas marcas de perfume que não agradam a Deus. São consagrados. Né? Os irmãos, eu não acredito no testemunho do irmão. Irmão, você tem todo o dever de não acreditar. Mas eu tenho a obrigação de falar para você. Porque Deus ele me mostrou. E Deus é a minha testemunha fiel. E ali, eu me lembro que fechou aquela porta. E veio um demônio muito alto na minha frente. Alto, feio. E falou, vem comigo. Irmãos, eu passei por um lugar, eu não sei explicar para vocês, mas feio. E entrei numa portinha meio que antiga. E entrei e vi 4 demônios com esse cunhado meu. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele fica na igreja um mês e outro mês no mundo. É um crente, um pé na igreja, outro pé no mundo. Os demônios pegavam ele e deitavam no chão. Colocava ele na espécie de uma grelha. E acorrentava as mãos dele, as pernas dele. E ali, meus irmãos, eu me lembro que como que uma cova no chão, eles pegavam ele e desciam naquele buraco. E tinha muita chama dentro daquele buraco, que quando subiam ele, o corpo dele, via todo queimado e ele não podia gritar. Era um sofrimento silencioso. Eu olhei do outro lado, para a parede, só via as sombras, como que havia pessoas espenduradas nas paredes, algemadas as mãos amarradas, e o corpo sobre a parede, e como que lança ultrapassava o corpo dessas pessoas. E aí, meus irmãos, ele falou, vem comigo. Entrei numa sala e havia vários demônios. Muitos, meus irmãos, muitos. E ali eles estavam mastigando algo, comendo algo. Eu falei, os demônios comem churrasco aqui no inferno? E ali eu olhei para eles e eu falei para eles, você não pode tocar em mim. Deus é comigo. Ele falou, eu sei, mas não pode tocar em você. O homem de branco está contigo. Aleluia, glória a Deus. E ali, meus irmãos,
eles falaram, pega. E quando eu peguei na mão, o que eu vi, meus irmãos, era um dedo. Era um dedo humano. O dedo indicador. Meus irmãos, olhei para o outro lado, eu vi umas partilheiras, várias serras elétricas e vários pedaços de carne sobre as mesas. Meus irmãos, olhei do outro lado, tinha um homem. E aquele homem tinha algo na mão. E ele era forçado a tomar aquele líquido, irmãos. E ele era forçado, sem a vontade dele, mas colocava na boca e começava a tomar. E a barriga dele crescia quando ele tomava. Quando ele tirava da boca, diminuía. Quando ele colocava na boca de novo, a barriga dele crescia. E ele falava, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E quando era para ele levar aquilo na boca, quem não levava, meus irmãos, era terrível. Os demônios voavam por cima dele. Segurava nos braços dele, nas pernas. Abriam a boca dele e forçavam ele a tomar aquele líquido, meus irmãos. Era terrível o sofrimento daquele homem. Era um senhor, cabelo grisalho, na faixa dos 50 a 55 anos. E de longe, meus irmãos, como que mais para baixo ainda, eu ouvi os gritos, ai, ai. Glória a Deus, aleluia. Voltei, meus irmãos, dessa experiência. Compartilhei com a minha esposa, contei para ela. Meus irmãos, passado 2023, essa experiência Deus me deu, no 2024, em 2025, eu estava na minha casa, meus irmãos, também. E Deus, ele me mostrava uma escuridão muito grande. E como que um demônio viesse atrás de mim. Ele me colocou no lugar, meus irmãos, e havia vários outros demônios ali também. E falava assim, ele não pode ficar no meio das outras pessoas, nós temos que separar ele. Vamos colocar ele onde estão os pastores. Glória a Deus. Meus irmãos, e eu vi como uma gruta, parede de... Eu não sei explicar se era rocha, o que era aquilo por fora, e tinha uma porta de ferro, muito grossa. Irmãos, eu nem encostei na porta, meus irmãos, mas já sentia a caloria que saía de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha. E ali, meus irmãos, eu vi aquilo e de repente, como que eu já saía dali e tentava implorar para alguém poder me ajudar. Aleluia, glória a Deus. E ali eu falava com outra pessoa, ô fulano, ora por mim, ora por mim. E ele falava, você morreu, tem 2 dias, você está sepultado. Oh, maravilha, glória a Deus. E ali eu sabia, meus irmãos, que a qualquer momento aqueles demônios poderiam voltar novamente e me levar para aquele lugar que eu vi os pastores. Porque pela misericórdia de Deus eu sou pastor também. Hoje eu pastorei uma das igrejas da Deus e Amor aqui no estado do Paraná. E eu me lembro, meus irmãos, que, glória a Deus, eu vi um irmão e falei, irmão, eu estou no inferno, irmão. Eu vou para o inferno, morri em pecado. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, maravilha. E aí, meus irmãos, eu me levantei pela manhã. Amém, irmãos? Que Deus, ele possa falar nos corações de vocês. O inferno não é brincadeira, meus irmãos. O inferno é real. O inferno existe. Amém? A Bíblia diz assim, olha, escapa por tua vida e não olhe para trás de ti. Larga o mundo, abandona o mundo, deixa tudo para trás. Podem te chamar de louco, de crente quadrado, seja o que for. Fica firme com Jesus, que Deus é contigo. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida, teu lar, tua família. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz do Senhor Jesus e receba meu abraço.